amigos da TV Cidade, Canal 14, nessa nossa continuidade de trazer as personalidades de Farroupilha até os estúdios da TV, recebemos hoje um amigo, não muito grande, mas posso dizer um grande amigo, que eu tenho de longa data, também não muito longa, porque ele é jovem, é escritor, ex-atleta, ex-galã, ex-esbelto, mais uma porção de coisa, mas futuro também terá bastante. Vamos conversar hoje com o escritor farroupilhense que está lançando o seu segundo livro, para meu orgulho, e me orgulho em dizer que sou seu amigo, o Eg Baldasso. Eg, seja bem-vindo e vamos conversando durante este período até o final do programa e espero que o senhor leve boas lembranças do que nós falarmos hoje. Viajei com o Eg esse final de semana para um evento em Curitiba e tivemos tempo de trocar algumas informações e um papo que, na realidade, sou amigo de longa data, mas poucas vezes tivemos tempo de conversar. Eg, seja bem-vindo. Entre ex e futuro, atual otimista sempre, né, Ceneira? Que bom isso. Obrigado pela recepção, pelas palavras. É um prazer estar contigo aqui, com toda a Farroupilha, através da TV Cidade, Canal 14. Falar sobre a minha trajetória, sobre o meu livro, mas falar de vida, que é como tu falou, a gente teve 8 horas de ida, mais 8 horas de volta para conversar sobre isso. Felizmente, eu tenho em ti também uma referência de pessoa também para conversar e saber por onde caminhar. Então, voltar para Farroupilha, já que hoje eu não moro mais aqui, vai ser sempre um carinho e um prazer fantástico. Primeiro, começando, você nasceu aqui em Farroupilha, a tua infância, a tua adolescência, a tua fase adulta até agora, farroupilhense? Sim, praticamente toda a vida. Eu moro apenas há 4 anos em Porto Alegre, eu nasci em Farroupilha em 1986, também já não dá para dizer que eu sou tão jovem. E a minha vida toda, a infância, estudei aqui, cresci aqui, passei 1 ano apenas fora, quando eu fiz um intercâmbio, voltei, continuei trabalhando aqui em Farroupilha, e em 2015 surgiu uma oportunidade de trabalho, de vida. Fui para Porto Alegre, mas os laços continuam aqui, tanto é que todo projeto que eu lanço, eu gosto de frisar e faço questão de ser feito em Farroupilha para marcar a minha cidade, um lugar que eu tenho lembranças fantásticas e que fez eu ser tanto o homem que sou, o profissional que sou e o ser humano, acima de tudo. Qual a escola que você iniciou? Quais as escolas, vamos colocar assim, por onde você passou enquanto formação? Minha primeira escola foi a José Fanton. Então eu guardo muito carinho por ela, aí no bairro Santo Antônio. Depois eu vim para o Nossa Senhora de Lourdes, escola estadual Farroupilha, fiz a primeira e a segunda série na época do primeiro grau, que chamava, e retornei para o Nossa Senhora de Lourdes. Aí foi toda a minha vida escolar, a partir da 3ª série, fui até o ensino médio. E depois acabei estudando jornalismo na UX, mas morando ainda em Farroupilha. Me formei em jornalismo, então, em 2013, depois dessa trajetória em Farroupilha. Pela UX. Pela UX de Caxias. Qual é a tua referência, já que tu é jornalista, tanto como professor, como agora na tua atividade? Tu tem alguma referência, alguma pessoa que tu se espelha de alguma forma, que seria na realidade, a tua referência profissional? Olha, eu sou um cara que eu até estranho, mas se for tentar me entender, eu acho que não é tanto. Não é questão de ser vaidoso ou ter ego, mas eu não tenho muitos ídolos, ou talvez não tenha nenhum ídolo. Porque eu acho que quando tu olha para alguém e tenta ser exatamente igual, ou tentar copiar, tu perde a tua essência. Tu vai no caminho que já foi trilhado. Mas sim, tenho muitas referências, tanto na área de jornalismo, figuras célebres do nosso jornalismo, principalmente os repórteres, são pessoas que eu sempre acompanhei. O jornalismo esportivo, por exemplo, que me chamou para o jornalismo. Na época o Grêmio estava em alta nos anos 90 e o Regis Rezende fazia aquelas as palhaçadinhas dele. Depois, como profissional, já não gostei mais tanto, mas o telespectador, ele amava aquelas matérias dele, de conversar com os atletas, de fantasiar o gol que depois se tornava realidade, chamar o gol, digamos assim. O Caco Barcelos, no jornalismo investigativo, foi um cara que eu sempre me espelhei também. Mas depois eu fui ver que realmente, embora eu seja jornalista, o escritor já estava pronto lá, ou pelo menos estava crescendo. Porque o Mário Quintana, o Vinícius de Moraes, o Carlos Drummond de Andrade, todos esses fantásticos são realmente as minhas referências para o escritor. Mas quando tu pergunta de professor, é aí que eu tenho realmente as minhas referências, os meus exemplos. Porque eu tive uma trajetória que era para ser linear, como todo mundo tem, e ela foi interrompida em partes, que foi com a perda do meu pai, quando eu tinha apenas 15 anos. E, embora aquela velha história que Deus fecha
um caminho, mas abre outros tantos. Ele me deu muitas referências. E talvez por eu não ter mais no dia a dia uma força como era o pai presente, eu comecei a buscar em outras pessoas. E o professor, tanto por estar em sala de aula, como por ser um profissional que eu depois seria, eu comecei a me espelhar também. Inclusive, coincidentemente, não a tua pergunta, no dia do lançamento do livro, que a gente vai falar melhor depois, na segunda-feira, eu vou ter um bate-papo com o Volney Soldatelli. Volney foi meu professor de biologia no ensino médio nas Nossa Senhora de Lourdes, nas Irmãs, como a gente sempre falou. E não é à toa que ele é convidado, porque ele é também escritor, também palestrante, mas ele divide talvez o entusiasmo pela vida que eu tenho. Ele tem uma visão ímpar de como tratar o ser humano, de como tratar as plantas, as árvores, os animais, de como tratar o universo. Isso me encanta e foi realmente uma referência. E outras tantas, eu tive muitas professoras de português que eram o que eu mais gostava. No primeiro lançamento, o lançamento do meu primeiro livro, em 2017, que tu esteve inclusive com a sua senhora Lia, a Lourdes Esperafico, que foi minha primeira professora no pré-1, no José Fanton que eu falei, estava lá. Quando eu vi ela, é uma história engraçada, porque eu não tinha mais contato dela, mandei pelo Facebook, nas mensagens, ela não me respondeu, uma senhora já de idade. Procurei o telefone dela na lista, consegui, liguei, ela não me ouvia, um pouco surda talvez, dona Lourdes, mas enfim, ela falava, alô, alô, e eu, dona Lourdes, tentei me identificar, ela, querida, não conseguiu me ouvir. E eu pensei, não consegui convidar. Para minha surpresa, foi uma das primeiras pessoas, eu vi ela subindo o morrinho lá do Eu Viajeiro, que é o local que vai ser inclusive o lançamento agora, e a dona Lourdes Esperafico estava lá, então me emocionei muito, ela também se emocionou, porque foi lá que saíram as primeiras letras, sabe? E ela certamente foi uma referência de ser humano, mas também de infância que eu guardo até hoje. Também é uma referência. Mas com certeza. Tu conseguiu ser expulso quantas vezes por onde tu passou? Eu nunca fui expulso porque eu tinha seu Valdir Baldassi em casa. Que se eu fosse expulso da escola, eu ia ser expulso de casa. Sem graça? Mas é nunca aprontou? Não, aprontar, mas eu sabia me livrar. eu brinco até hoje que eu sou um bom mentiroso. Eu não prejudico ninguém com as minhas mentiras, mas quando precisa eu conto e sei me safar. Então eu nunca quebrei nada, eu nunca fui aquele cara rebelde nesse sentido. Mas fazia umas outras coisas. Tu te considera que tu foste um bom aluno? Eu era chato. Eu era aquela criança rebelde, praticamente sem causa, porque eu era o filho do meio. Então o do meio sempre acha que é o menos amado. Embora talvez seja o mais, porque a mãe dá mais atenção para tentar compensar esse sentimento que a gente tem. Eu era muito cri-cri, eu sempre falo que se eu tivesse um egg em sala de aula, eu perdia as estribeiras, eu provocava o professor. Eu gostava de ver o limite, até onde ia o limite de cada professor. Tu testava? Eu testava, desde sempre. Depois eu fui entender que era um pouco também do meu jeito de lidar com a vida, de levar para o limite algumas situações mesmo, e até a questão do jornalista depois, que o jornalista ele sempre é meio impetuoso, ele busca, ele cutuca. E o EG estudante era assim, então eu era muito chato nesse sentido. Como eram as tuas redações, então? Foi aí que começou a ideia de ser jornalista. Porque lá quando tu é pequeno, se tu é bom em matemática, tu vai fazer alguma coisa, uma engenharia, alguma coisa do gênero. Se tu é bom nisso, tu vai buscar, bababá. Eu desenhava pior do que um bebê de 6 meses. Então eu não podia ir para as artes. Embora depois fui para a literatura. Mas quando eu comecei a ter esse contato maior com as palavras, com as redações, eu comecei a ver nas professoras que elas viam alguém ali que entendia um pouco melhor em relação às demais do que elas passavam. A completa a falta de aptidão que eu tinha para matemática, química e afins, eu tinha ao contrário para as redações. E aí sim, lá no começo, eu sempre sou um cara meio conservador, meio não, completamente conservador, então eu gostava da formalidade primeiro, para depois eu descambar para o que eu quisesse. Então eu aprendi ali a ser um cara bem catedrático, de fazer um parágrafo inicial, depois desenvolver, fazer a conclusão. Bem elaborado. Bem elaborado. Hoje eu já não escrevo quase nada naquele formato, mas sei e aprendi no formatinho. E gostava muito, sempre gostei muito de escrever sobre o que estava acontecendo. Mas tu acha que esse teu formato, tu tem um formato? Sim, hoje consolidado não, que está sempre mudando, mas tá. Mas tu tem um formato. Eu, pelo menos, quando eu leio teus textos, eu fico impressionado, às vezes, da maneira com que tu... Qual é a resposta que teus amigos, esse pessoal da tua idade, o pessoal que convive contigo, o que eles comentam com você a respeito do que você escreve? As pessoas se identificam, acima de tudo, acredito eu. Tanto quando eu escrevo sobre Grêmio, que tem muita emoção em função de carregar lembranças com meu pai, a relação que eu tenho com meu irmão passa muito pelo futebol, pelo Grêmio, então tem emoção ali.
Quando eu escrevo sobre algum episódio que marcou, eu falo sobre minha mãe, sobre algum amigo, alguma homenagem que eu faço por meio de texto, as pessoas se identificam. Agora, dia 27 de maio desse ano, seria o aniversário do meu pai, e eu escrevi um texto sobre o último presente dele, que foi um relógio. E eu escrevi que o último presente do meu pai foi o tempo. E que depois de uma determinada época eu não queria mais usar aquele relógio, porque parecia que cada segundo que passava era um segundo a mais que eu estava longe do pai que eu tinha perdido. Eu recebi pessoas no inbox falando comigo por conversa, nos próprios comentários. Depois eu encontrei uma pessoa na rua que chorou me falando do texto, porque lembrou do próprio pai. Uhum. Então é isso que eu percebo, que as pessoas se identificam acima de tudo. Com o que você... Com o que eu escrevo. Porque não é à toa que eu escrevo, eu quero realmente que as pessoas valorizem os seus pais, que as pessoas valorizem os seus irmãos, porque eu vejo cada vez mais picuinhas separando famílias, separando amigos. Hoje mesmo encontrei uma amiga que, por outros eventos, podia estar um pouco de cara comigo, eu não sabia se eu passava onde ela trabalhava. Quando eu encontrei foi absolutamente como se nunca tivesse acontecido aquele problema. Por quê? Porque a gente deixou para trás, o que importa é aquela nossa amizade. Então quando eu escrevo sobre isso, quando eles me passam, eu noto que aquilo que eu imaginava lá no início, que depois eu fui me dando conta que não é nem meu texto, e nem sou eu que faço o bem para as pessoas, são as palavras e o que as palavras passam para elas. Eu sou uma ponte. As palavras passam por mim e viram talvez uma reflexão, um conforto em quem lê. Como passou a tua mensagem na tua palestra que eu assisti, tu passa muita coisa boa de relacionamento, e principalmente para esse pessoal que está nessa idade menos que você. Eu diria que o pessoal dos 16, 15 anos, 14, talvez até menos, bota 10 anos, até os 30, e eu que já estou quase com 70, serve para todos essa mensagem que você passa na palestra, mas nós vamos deixar para falar sobre a palestra e o livro no segundo bloco, que o senhor falou bastante, gostei, sobre a tua infância, a tua vida até agora, e falou muito do Grêmio também. Então eu acho que tu pode ter outras referências, eu não sei só o Grêmio. Mas vamos falar mais ainda com Eike Baldasso no segundo bloco. Obrigado por estar nos acompanhando e voltamos logo. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo: Júlio de Cacilhos 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes 397. Eike Baldasso, prazer recebê-lo aqui. Vamos continuar o nosso bate-papo. Estamos aí. É uma alegria e eu espero que a gente consiga mais vezes ainda nos encontrar nos estúdios da TV Cidade, Canal 14, e falar sobre a vida com uma pessoa que é farroupilense e nos orgulha muito. Acho que não só para mim e minha família, como os teus amigos, as pessoas que te conhecem, e agora até quem não te conhecia passa a conhecer através dos livros, porque o livro é também um meio muito importante de passar as experiências, passar aquilo que se pensa também. Então, Eike, me fala sobre a tua palestra, as tuas palestras, que não é só uma, e sobre o teu segundo livro. Me fala um pouquinho do primeiro livro, depois do segundo. O primeiro livro que eu lancei em 2017 é o Sequência de Rabiscos, meu primeiro filho. Surgiu de um apanhado de crônicas e poesias, porque os meus textos, como a gente falava no bloco anterior, embora tenham um formato, tenha já uma cara, eles mudam muito, eles vão trocando. Porque eu realmente não gosto de nada... Não gosto do pragmatismo, de rótulos, então eu trabalhei a minha vida inteira fugindo deles e o texto não foi diferente. O Sequência de Rabiscos traz experiências de todas as sortes. Quando eu fiz a minha primeira palestra pós o lançamento, foi numa escola de Carlos Barbosa, e uma menina me perguntou
quem que estava nos textos, quem que estava no Sequência de Rabiscos. E eu fiquei meio impactado porque eu sabia que eram relações, momentos difíceis da minha vida, algumas situações que eu vi em outras pessoas vivendo e acabei colocando no texto, mas eu parei e refleti muito com aquela pergunta porque eu não imaginava o tamanho da profundidade dela. Porque quem está nos textos são todas as pessoas que passam por mim. Eu sempre brinco que eu uso mesmo, não tenho medo nenhum. Quando a pessoa me conta uma história, quando tem uma perda difícil, quando tem um relacionamento conturbado ou muito bom, tudo vira texto. E tudo virou Sequência de Rabiscos. E esse livro foi pro mercado, eu tinha um medo enorme, porque era meu maior sonho. E a terapia ajudou muito nesse sentido, porque eu tinha medo que o maior sonho fosse uma frustração. Que é do jogo. Felizmente não foi. Felizmente foi bem recebido, as palestras iniciaram por causa dele. Então eu comecei no dia a dia e nessas palestras utilizar o Sequência muito mais do que o livro em si. Eu amo o livro, amo ler, sou um apaixonado e propagador da leitura, mas as palavras elas estão em todos os lugares e se transformaram em palestra também. Porque eu realmente quis colocar para as pessoas o que eu vivi até então e me transformou num escritor, se transformaram em textos. Porque eu tinha uma preocupação muito grande quando eu comecei a falar com o público, em ser palestrante, até um dia o que eu tinha para passar, mas também aprender com cada um deles. Porque eu ia fazer palestras, eu sabia já disso, com pessoas renomadas, mais velhas, vamos falar mais experientes que eu, mais bem-sucedidas, pelo menos até o momento, donos de empresas, proprietários, professores renomados. Eu sabia que o meu público ia ser com gente que tem muito mais know-how que eu. Então como é que eu ia ensinar? Eu ia chegar pro cara e dizer, faz isso, ele ia dizer para mim, então, tu me escuta. Então eu tinha que fugir disso. Eu comecei a pensar, o que eu posso falar para esse pessoal? Porque eu quero falar e eles querem me ouvir. E eu comecei a pensar, Gui, tu se transformou naquilo que tu é hoje porque um Senair um dia foi meu chefe e me deu alguns ensinamentos. Alguns não, muitos. Eu sou um ser humano que eu sou porque eu tive um pai que eu tive, a mãe que eu tive, as pessoas que me influenciaram. Eu não podia guardar isso para mim. As pessoas que tanto fizeram bem para mim precisavam ser ouvidas. Só que eu não ia conseguir pegar o Senair em Farroupilha e uma amiga que eu conheci da Croácia no tempo que eu morei fora e botar os dois e dizer, ó, conversem e façam o bem como vocês fizeram para mim. Não vai ter como. Não tem como. Mas eu tenho eu tenho esse poder, eu sou essa ferramenta de falar para o João, para a Maria, o que o Senair me ensinou, o que a Ariana, que é essa amiga croata, me ensinou, experiências de vida. E quando eu comecei a falar para as pessoas sobre o quão tudo que está ao nosso redor pode ser utilizado para o bem, para a gente melhorar como pessoa, eu comecei a ver que as pessoas realmente paravam e escutavam. Se é bom ou não o que eu falo, eu não sei. Eu sei que eles escutam. E se querem utilizar aquilo que eu falo, que bom. Se não querem, não tem problema. Ninguém é dono da razão. Mas então, a palestra, Invente uma Vírgula, que é para o público geral, digamos assim, vai nesse caminho. E tem outra palestra que é basicamente ligada ao livro Sequência de Rabiscos, que é para gurizada desde o ensino médio, os últimos anos do ensino fundamental, que fala aí, sim, sobre medos, aflições bem inerentes à idade deles. E como é que você se sente hoje? Quanto tempo faz que você faz palestra? Vai fazer 2 anos. 2 anos. Nem isso ainda. Mas assim, já é uma experiência. Quem começou, que eu te fiz a pergunta lá na palestra, que para mim você passou a imagem de um rapaz, de um jovem, um pouco inseguro, mesmo com pouca idade, mas ainda era quando bastante a gente conheceu, eu tinha 20 e poucos, né? Era bastante inseguro, já para a idade podia ser um pouco mais. E essa era, vamos dizer assim, uma imagem que ficou para mim, né? E você me parece bastante seguro agora, e como palestrante, você não dá o frio na barriga ainda ou já superou? Toda vez, acho que eu até falei, não sei se foi para a tua resposta, para outra pessoa lá na Six que tu está se referindo, toda vez que eu vou dar uma palestra, eu penso em ligar cancelando, dizendo não consigo, não vou, não sei quem que eu sou para estar aqui. Mas daí respiro, porque é o que eu tanto gosto de fazer. E daí o frio na barriga vai passando. Eu imagino que deva ser o que um jogador deve sentir quando vai para o jogo, o que um artista deve sentir quando vai para o palco. Eu fiz uma palestra, quando eu lancei o Invente uma Vírgula, que foi no final do ano passado aqui em Farroupilha, e eu estava na camarim, digamos assim, fui lá na UX, eu estava tão tranquilo, um friozaço na barriga, Senair, mas tão tranquilo com aquilo, daí eu pensei, é isso que eu tenho que fazer na minha vida. Quando eu jogava futebol nos campeonatos que a gente organizava aqui, eu me borrava de medo e não conseguia jogar a final. Era
um medroso, para não falar um palavrão. Eu era um medroso, porque não era aquilo que eu não nasci para aquilo. Agora ali, quando eu tinha ali 150, 200 pessoas me esperando só para me ouvir, o frio na barriga foi substituído por uma tranquilidade de quem quer fazer aquilo. E felizmente isso vai até hoje. O medo na barriga inicial e depois a tranquilidade. Porque são técnicas. Eu assisti algumas palestras já de pessoas renomadas e já tive a oportunidade de falar para público de 1.200 pessoas numa época Sabe do que a gente está falando, então. De um evento na Foz do Iguaçu, que o Lula esteve para o encerramento depois. Aí hoje ele está preso. Na sequência, né? Eu, felizmente, sou amigo do Lula, mas estou longe, né? Estou longe disso. Mas um dia eu te mostro as fotos que eu tenho lá para você ver que eu corri risco de vida. Mas, brincadeiras à parte, falar em público, segundo uma palestrante renomada, ela disse que a gente, quando nasceu, já falou em público. A primeira manifestação, o primeiro choro, tinha a parteira, no meu caso, a mãe, o pai e o irmão mais velho. E era todo mundo desconhecido. E todo mundo, claro, tu está vindo para esse mundo. Então, se a gente tiver essa tranquilidade de pensar assim, que nós sempre nos manifestamos em público. Agora, o público aumentou. Tu chega a pensar nisso ou não? O público, quanto maior, melhor? Não, é indiferente. É indiferente. Tem essas técnicas, algumas eu tive que estudar e aprender, mas eu vou ser bem sincero, Senair, eu fui deixando acontecer. Eu tenho um problema e eu gosto de ver o que os outros estão fazendo para te aprender, obviamente, mas aquilo que eu falei lá atrás, quando tu olha muito o que os outros estão fazendo, ou tu se engessa naquilo, ou hoje tu vai olhar, tu vai ver um grande palestrante para se espelhar. Aí tu vai se sentir um coitado, porque eu estou começando, tem 1 ano e meio, 2. Eu vou olhar um grande palestrante, um Cortella. É óbvio que ele é um gênio, porque ele está ali há 30, 40 anos, já nasceu, talvez com essa genialidade. Mas eu não tenho como olhar para o cara e pensar que eu vou ser assim hoje. Com o tempo, talvez. Mantenha a tua originalidade. Eu vou na essência, já errei algumas vezes, continuo errando, vou errar, mas eu sei que eu estou sendo original. Mas se você errar com essa naturalidade, as pessoas vão entender. E tu pode partir até para fazer uma brincadeira que ninguém vai ficar bravo com você. Exatamente. Agora, quando a gente sai do que a gente costuma fazer, costuma ser, aí a atrapalhação é mais comum e se torna mais agressiva até. Então, que bom que você pensa assim. E agora, me fala sobre esse segundo livro, assim, mais... como é que vai ser o lançamento, como é que está a expectativa, como é que estão as pré-vendas, como é que está tudo isso? Eu estou um pai esperando parto, sabe? Eu tenho o Sequência de Cabeças, que é o mais velho, ele sabe da importância dele, mas ele está entendendo que é hora de dar mais atenção para o filho que vai vir, filho. Que é o hashtag Vai Lá e outras tentativas de te fazer entender que a vida é agora. O que é esse hashtag Vai Lá, Seneia? Ao longo do último 1 ano e meio, talvez, eu achei um formato que me interessou. E eu comecei a perceber que tinha retorno positivo com o público, quem me segue nas redes sociais principalmente. Que eram pequenos vídeos nos stories do Instagram, falando sobre crônicas do dia a dia. Como eu vejo a vida, como eu encaro os meus problemas, as minhas escolhas, decisões, como eu vejo os outros fazendo, que eu penso, cara, não é que tu tá certo ou errado, mas se tu fizesse diferente. São provocações. E uma amiga minha, uma comunicadora também, mora hoje no Rio de Janeiro, falou que esperava o livro a partir daquilo. Eu falei, mas não é livro, não são textos, são vídeos. Ela falou, sim, Eg, mas tudo é texto, está falando. Então eu fiz o movimento contrário, trouxe isso para o papel e virou o hashtag Vai Lá. Que são realmente pequenos textos, alguns um pouco maiores, falando sobre isso, sobre talvez essa visão de mundo. Eu tenho um otimismo intrínseco desde muito cedo, sempre fui muito otimista. Sou gremista, então 15 anos sem ganhar nada, eu tinha que ser muito otimista. Tem uma razão. Mas eu não consigo. Quando o cenário tu vem com um problema, eu não vejo como um problema. Eu gosto de falar que a gente precisa achar uma solução. E não é da boca para fora, porque eu realmente não quero saber quem foi o culpado que criou aquilo. Já está feito. A gente tem que buscar solucionar. Depois, se precisar de cortar umas cabeças, é outra história. No ambiente de mercado, principalmente. Mas eu gosto de ver a vida com um positivismo que eu sinto que faz falta. Sabe, o universo me deu tantos recados ao longo da vida, que é o que eu falo muito também na palestra, tanto em casa com meu irmão, com outras pessoas que eu vi passando perrengues danados e que depois conquistaram muitas coisas, tanto pessoais como profissionais. Então eu não consigo ver de outra forma, sabe, de não tentar passar para as pessoas. E é muito legal
ou no WhatsApp, que eu mando para uma lista de transmissão para quem se inscreve, ou nas próprias redes sociais, ou às vezes, muitas vezes na rua, as pessoas param para falar, Eg, aquele texto, aquele vídeo, aquilo que tu falou, eu precisava escutar. Isso te faz feliz. Isso aí me deixa completamente desarmado, Senair, porque a gente está aqui para isso, sabe? A gente está aqui só para melhorar um pouco a vida dos outros. A nossa, obviamente, que a gente não pode esquecer de nós nunca, mas tentar fazer o bem. Tu estava na palestra, conta alguns exemplos de coisas tão pequenas que mudam completamente a vida das pessoas. Então o hashtag vai lá, talvez seja nesse caminho. De quem lê, ou um por dia, ou enfim, tá na cabeceira da cama, para que aquilo seja não um motivacional, não um guia de felicidade, que nem eu tenho esse guia, como é que eu vou dar para os outros? Mas calma, pode ser diferente, a gente pode buscar uma outra alternativa. Os problemas vão acontecer todos os dias, mas a gente pode enxergá-los diferente. Mas cabe uma reflexão em cada texto. Cabe. E são várias as vertentes de fazer o bem, de tratar as pessoas com gentileza, de buscar os sonhos, de acreditar no outro, de confiar. Eu vejo que as pessoas não estão confiando nos outros, sabe? Eu sempre brinco. Se eu não posso dar o cartão de crédito ou a chave de casa, do carro para um amigo meu, ele não é meu amigo. É verdade. Então, eu dou, acho que para todos. Porque se tu quiser me roubar, vai ser pouco, até, porque não tem. Mas é melhor que tu me roube, que eu sei que tu não é meu amigo. Então, eu acho que as pessoas precisam confiar mais no outro. Até para poder ser digno de confiança. Eu acho que está faltando bastante. E desarmar um pouco mais os espíritos, né? Está todo mundo muito armado. Então, todo mundo. Essa reflexão vai lá, pode fazer. E quem tiver contato com ele, tanto na segunda-feira, agora dia 9, aí no Eu Viajeiro, atrás da SMEC aí da Prefeitura, às 6h30 da tarde, vai ter uma sessão de autógrafos, vai ter essa palestra, esse bate-papo aí com o Volney também. Eu acho que quem ter contato com isso vai entender um pouco melhor que a gente tem uma outra alternativa. Pena que estamos chegando no final do nosso bate-papo, desta oportunidade. Eu espero que o senhor compareça ainda e faça o seu apelo para que o farroupilense prestigie, porque, afinal de contas, o escritor nosso conta as coisas da nossa vida cotidiana e que a reflexão é muito interessante. Eu li e assisti tua palestra, fiquei muito feliz. Por favor, a última palavra, a tua mensagem, melhor. Bom, Senair, então vou falar direto com o nosso público da TV Cidade, Canal 14, para que esteja com a gente lá, 6h30 da tarde, como eu falei, na Eu Viajeiro, Hamburgueria e Pub. Vai ter esse bate-papo, vai ter a sessão de autógrafos, mas vai ter encontros. Vai ter gente que nem se conhece, mas que só de estar no mesmo lugar já vai fazer um bem danado para o universo. Então é o momento da gente se reencontrar, é o momento de a gente ter contato com o ser humano, que é o que o livro tenta fazer. Então quem me der esse prazer, esse carinho de estar presente, vai ganhar uma dedicatória no livro, então, que vai estar lá também à venda, mas o que importa é realmente o abraço que a gente vai dar e tentar buscar alguma coisa diferente, uma forma diferente de ver a vida e entender que a vida é hoje, a gente precisa fazer as coisas hoje antes que o amanhã talvez não chegue. Então, hashtag vai lá. Obrigado, Eg. Obrigado a quem nos acompanhou, a quem vai nos assistir pelas redes sociais, pelas mídias sociais que vocês falam, né? E estaremos aqui novamente em breve para falar com outros farroupilenses que fazem história como essa história tão bonita que o Eg está construindo e que vai longe ainda. Muito obrigado por ser meu amigo. Até a próxima, eu que agradeço.